Olá pessoal, estamos aqui para poder terminar a resolução das 18 questões de revisão dessa primeira prova da disciplina de Fisiologia do Exercício. Então vamos lá, são 18 questões objetivas para a gente poder dar uma revisada na matéria. Então a gente já viu até aqui questões sobre bioenergética, sobre o sistema respiratório. Vamos ver ainda sobre o sistema cardiovascular e o exercício. Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. A número 10 é uma questão que fala sobre a ventilação alveolar. Ah, qual que seria o volume, né, da ventilação alveolar desse homem que está correndo a velocidade de 15 km por hora, uma velocidade considerável. Quem já tentou colocar essa velocidade na esteira sabe o que eu estou falando. Sendo que esse homem tem um volume corrente de ar de 550 ml e está com uma frequência respiratória, né, de 18 incursões por minuto. Então, o que é uma incursão respiratória? Esse movimento, ó. Uma, duas, né? Obviamente a gente não respira assim. Então, às vezes, fazendo exercício, esse valor, obviamente, vai estar mais alto. Então, vamos pensar aqui. Volume corrente. Volume corrente é o volume de ar que entra no nosso trato respiratório e vai passando, né, pela boca, pelo nariz, pela faringe, depois passa pela glote e aí vai pela laringe antes disso, né, a glote está na laringe, aí vai nas traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. Esse ar capturado, o volume desse ar que entra, o volume corrente, não é o volume que chega nos alvéolos. Por quê? Por causa do espaço morto. Então, tem algumas regiões desse trato respiratório que o ar fica lá. Ele não segue. E a gente chama de espaço morto. E quanto que é o volume de ar que fica nesse espaço morto, hein? Porque essa informação não está aí. Mas eu falei, ela não vai aparecer, porque esse é um valor fixo e eu pedi para vocês guardarem. 150 ml, tá? Então, o volume alveolar, ele nada mais é que a diferença do volume corrente pelo espaço morto, né? Que a gente chama esse de volume dos alvéolos, né? Vezes a frequência respiratória, que no caso é 18. Eu fiz para vocês aqui, né? Nessa apresentação vocês vão ver, eu fiz um esquema das contas para a gente poder ficar acompanhando os conceitos, né? Então, olha lá, o volume corrente é 550 e o volume do espaço morto é igual a 150. Então, o volume nos alvéolos, o que vai chegar nos alvéolos vai ser 500, né? E 50 aqui, desculpa que era 550 menos 150 dá 400, tá? Eu coloquei 500 aqui de forma errada. As incursões respiratórias vai ser igual a 18 por minuto. E aí, o que fica a conta? A ventilação alveolar nessa situação vai ser o volume que chegou aos alvéolos, 400, vezes 18. Então, o asterisco que está aqui vai aparecer nas contas, ele significa multiplicação, tá, gente? É o símbolo correto da multiplicação, na digitação é o asterisco. Então, 400 vezes 18, eu vou ter a minha ventilação alveolar por minuto, que vai ser 7.200 ml por minuto. E aí, nessa situação aqui seria a letra D, tá? Vocês verifiquem qual é a opção que vai estar dando lá no Moodle, tá bom? Vamos em frente. A 11ª é uma questão sobre os princípios que fazem parte do processo de respiração, da difusão, da permuta gasosa, da troca de ar rico em dióxido de carbono por oxigênio. Então, quais são sobre esses princípios? Qual a informação aí não está certa? Então, vamos ver aqui, ó. Quanto maior for a diferença de pressão entre uma face da membrana e a outra vai ser a intensidade e a velocidade da difusão. Isso, gente. Quanto maior a diferença de pressão, maior a velocidade. O gás sempre vai correr de forma mais rápida para aquele local onde a pressão é menor, consequentemente o volume é maior, tem mais espaço para ele diluir ali, vamos dizer assim, tá? Olha essa letra B, deixa eu baixar aqui. A solubilidade de O2 é maior que CO2, por isso entra mais facilmente no organismo até os alvéolos.
Será que é? Será que não é? Então o ar entra facilmente no organismo até os alvéolos por causa disso, dessa diferença de solubilidade de O2 para CO2. Não seria por causa da diferença de pressão e do volume? Calma, se ficou com dúvida, vamos passar para frente. C. Quanto maior for a área da membrana respiratória, maior será a quantidade de gás que pode difundir em determinado período de tempo. Essa questão é a mesma da A, falada em forma diferente, né? Então, quanto maior o volume, maior vai ser a quantidade de gás que cabe ali, né? Menor a pressão, entendeu? Quanto mais delgada for a membrana, maior será a intensidade da difusão. Maior vai ser a velocidade de troca, né? Delgada, fina, intestino fino, intestino delgado, membrana fina. Sim, quanto mais fina, mais rápido vai ser essa troca. Quanto maior for a solubilidade do gás da membrana respiratória, maior será a velocidade, a intensidade que esse gás irá se difundir. Com certeza, a solubilidade ele é mais solúvel, então ele vai passando entre as membranas, então ele é certo. Então, se todas as outras estão certas, obviamente por eliminação seria a letra B, mas vamos procurar entender ela mais. Então, ó, a solubilidade de O2 é maior que a de CO2. Isso já está errado. A solubilidade de gás carbônico ela é maior do que a de O2. E isso está lá especificado lá no material e tem uma questão fisiológica disso. O CO2 é tóxico. Então ele tem que difundir mais rápido. A gente tem que eliminar ele rápido do nosso organismo, né? Então ele é mais solúvel do que o O2. E outra coisa, o ar entra mais facilmente no nosso organismo, não é por causa dessa diferença de solubilidade que já está errado, mas sim por causa da diferença de pressão, né? Na inspiração, né, o volume ele aumenta, né, na parte vertical e horizontal, e aí a pressão é menor. Então no meio externo a pressão é maior, o ar entra. Quando o diafragma relaxa, ele volta, né? Ele fica com volume menor, a pressão internamente ela é maior, 3 milímetros de Hg maior, e aí o ar sai de dentro para fora. Então é por causa da pressão. Então tem duas partes erradas nessa resposta, né? A diferença de solubilidade aí, né, do CO2 é maior do que o O2, e o motivo que o ar entra está mais relacionado com a pressão e com o volume, né? A lei de Boyle, a questão que a gente viu na primeira parte do vídeo. Então aqui seria a letra B, ok? Deixa eu marcar, porque talvez tem gente que vai querer copiar lá e tá sabendo aqui. Então aqui é a letra B. Joia. Vamos seguir em frente. Qual a parte do encéfalo é considerado como controle cardiorrespiratório do organismo humano, sendo este regulador do ritmo respiratório e também das pulsações cardíacas? Primeira coisa, encéfalo. Acidente vascular encefálico, encéfalo, cérebro, cerebelo e ponte, né, onde está o bulbo, a conexão do cérebro com a medula. Então esse é o encéfalo. E aí, onde que é? Cerebelo não é. Cerebelo fica na região posterior, abaixo do osso occipital, na parte posterior, né? Se a gente pega aqui, tem o osso occipital na parte posterior. O cerebelo está logo embaixo do cérebro. A parte pré-frontal tem a ver com o controle motor. A medula espinhal não, ela tem a ver com uma conexão com o sistema nervoso periférico. E aí, bulbo raquidiano, nervo raquidiano. É bulbo raquidiano, é a porção, né, da ponte, né, ele, que é o bulbo raquidiano, é ela que controla o ritmo respiratório. Então, às vezes o ritmo está alterado, quer controlar por meio de alguma droga, ela vai agir literalmente lá nesse centro regulador por uma ação bioquímica, tá? Então é o bulbo raquidiano, é a resposta correta. Bom, então aqui, ó, letra D aqui desse material, certo? Beleza? Vamos seguir em frente. A questão número 13 é uma questão sobre os tipos de circulações, né? A circulação pulmonar,
também conhecida como pequena circulação, e a circulação sistêmica, também conhecida como grande circulação. Resumindo, onde a circulação pulmonar começa, onde ela termina, onde a circulação sistêmica começa, onde ela termina. Então isso é importante a gente entender essa passagem do fluxo sanguíneo no coração, né? Então a gente tem que pensar nessa situação. Para isso, para facilitar a nossa vida, eu trouxe aqui para essa apresentação uma figura da aula de sistema cardiovascular, né? Mostrando exatamente aí a resposta. Mas vamos entender, né? Então a gente percebe aí, né, na pequena circulação, circulação pulmonar, onde está colorido, né, mostra a resposta. Então assim, o sangue, ele começa a circulação. Então assim, só para dar uma dica, essas duas circulações elas vão começar no ventrículo. Então onde já está falando que está iniciando em átrio, você já pode descartar que está errado, tá? Porque ela vai começar por um ventrículo. Então assim, a pequena circulação ela começa no ventrículo e o ventrículo ele contrai e joga o sangue para os pulmões. Como é que chama essa contração do ventrículo, né, para ejetar o sangue? Isso é sístole. Isso é sístole. Então a sístole, o sangue sai do coração, vai para os pulmões, né? Quem que leva o sangue até os pulmões? A artéria pulmonar. Aí vai ser, como eu disse lá na sala, é o único local que você vai ver uma artéria desenhada de azul, que mostra que ali tem sangue rico em CO2 e pobre em oxigênio. Mas por quê? Porque o conceito de artéria é vaso que leva o sangue do coração para outra parte do corpo, tá? Então é por causa dessa situação. E aí lá nos pulmões, esse sangue vai ser oxigenado, ele volta ao coração. Ele volta para o coração por quem? Ele volta ao coração pelas veias pulmonares. Vai ser o único desenho que você vai ver uma veia vermelha. Sim, porque o sangue está rico em oxigênio. E aí o sangue chega por quem? Quando ele sai dos pulmões, ele chega lá no átrio esquerdo, é levado até o ventrículo esquerdo, e aí do ventrículo esquerdo eu tenho uma nova sístole, uma nova ejeção de sangue, só que agora para o corpo todo. E se o sangue vai para o corpo todo e a circulação inicia-se numa sístole, eu posso afirmar que a grande circulação ela começa no ventrículo esquerdo, vai para o corpo todo, o sangue vai ficar rico agora em CO2 de novo, volta ao coração pelas veias cavas superiores e inferiores e vai ser injetado no átrio direito. Então a grande circulação ela começa no ventrículo esquerdo e termina no átrio direito. E a pequena circulação ela começa no ventrículo direito e termina no átrio esquerdo, tá bom? Então isso foi para relembrar. Agora vamos analisar as opções de respostas, né? Que questões objetivas é uma forma de a gente tem de acertar a questão eliminando, né? Tendo evidência do que é mais certo e o que é mais errado. Deixa eu voltar pro meu cantinho. Então vamos lá. Como eu falei, eu disse que as circulações elas sempre vão começar por meio do ventrículo, né? Então tudo que tiver átrio na primeira parte ali a gente já pode eliminar. Então vamos eliminar aqui algumas coisas. Ó, elimina B, elimina C e elimina D, que está dizendo que a pequena circulação começa no átrio, isso não existe. Então restaram duas opções, né? A letra A e a letra E, ambas começando pelo ventrículo direito. Isso está certo, a pequena circulação começa no ventrículo direito. Olha a letra E, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Eita! Se o sangue sai do seu ventrículo direito e vai direto para o seu ventrículo esquerdo, você está com um problema muito grande, meu amigo. Muito grande mesmo. Isso se você tiver esse problema vivo, né? Ou então você é um X-Men. Mas esse não é o caso. Então, do ventrículo direito, ele vai para os pulmões e aí, onde ele termina a pequena circulação? No átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, onde a gente começa a grande circulação? No ventrículo esquerdo. E onde ela vai terminar? No átrio direito. Então, a gente tem aqui que a resposta certa
Se eu fiz uma setinha aqui para vocês, ó, vai ser a letra A, tá bom? Tá, a letra A vai ser a resposta certa dessa questão, ok? Então vamos lá. 14ª, qual o valor da frequência cardíaca de reserva de um homem de 40 anos, sabendo que a pulsação em repouso de 5 minutos dele foi igual a 20 pulsos após 15 segundos de aferição? Então vamos lá. O que era a frequência cardíaca de reserva? Como se calcula a frequência cardíaca de reserva? Hein? Temos visto isso bastante, né? Importante para calcular as zonas de trabalho, né? Frequência de reserva nada mais é que a frequência máxima menos a frequência de repouso. Na situação do exercício, a gente tem aí que o homem tem 40 anos. Se a gente levar em consideração a fórmula 220 menos a idade, ele vai ter 180 batimentos por minuto, tá? 220 menos 40, 180. E a frequência de repouso dele? Como que é? Então, assim, você viu ali, ó, 5 minutos eu verifiquei 20 pulsos. Então, se você acha que esses 20 pulsos é a frequência de repouso, parabéns, você errou. Não é. Então, por meio do pulso, eu tenho que calcular a frequência cardíaca por minuto. E aí, na aula, a gente viu isso 3 formas de se fazer, né? A gente viu através de 60 segundos, né? Que aí o número de pulso representa a frequência. A gente viu por 10 segundos. Se você espera 10 segundos, o número de pulsos encontrado você multiplica por 6. E eu dei uma fórmula para vocês acharem por 12, né? E aí, como que faz? Depois de 12 segundos, o número de pulso que você achar, você multiplica por 10, ou seja, acrescenta um zero e divide por 2, né? Ou então, por 15 segundos. Então, 15, gente, é a quarta parte de 60, né? Então, aí, por isso que a gente multiplica por 4. Então, para eu achar a frequência de repouso nessa situação, eu tenho que multiplicar esses 20 pulsos por 4. Aí fica tranquilo, eu tenho a frequência máxima, menos a de repouso, eu acho a de reserva. Eu fiz detalhadamente aqui, para vocês observarem como que vai ficar essa situação. Então, ó, relembrei a fórmula, frequência de reserva, frequência máxima menos a repouso. A frequência máxima, então, vai ser 180, 220 menos 40, que é a idade dele. Frequência de repouso em 15 segundos, nada mais é que multiplicar o número de pulso por 4. Olha o asterisco aqui representando multiplicação novamente. Então, 20 vezes 4 igual a 80. Eu tenho que a frequência de reserva é 180 menos 80. A frequência de reserva vai ser 100 batimentos por minuto. Nessa situação aqui, vai ser a letra D. Ok? Pausa aí para vocês fazerem o print para gravar. Joia? Alguma dúvida, vocês entrem em contato, tá? Tranquilo, fiquem à vontade. Vamos para a próxima. A próxima tem a ver com a distribuição do débito cardíaco no repouso e no exercício intenso. Então, para isso, para a gente poder saber, né, respectivamente, qual é a maior parcela do débito cardíaco no repouso e no exercício intenso, eu trouxe aquela figura lá da aula de sistema cardiovascular. Hein, gente? Vocês estão lembrados dessa figurinha? Na parte inferior aqui, ó, eu tenho, nessa parte aqui de baixo, eu tenho que a situação em repouso. Rest, né, gente? É repouso. E na parte superior, eu tenho aqui o exercício intenso, ok? Então, como que tá essa distribuição? Eu olho as porcentagens aqui embaixo, ó. Então, o débito no repouso é 5 litros por minuto. Esse é o débito que a gente tem no repouso, tá? Preste atenção nisso. Então, aqui está dizendo que no repouso, de 20 a 25% está no intestino, tá? E aí vai distribuindo aqui, ó, de 16 a 20 vai para o músculo. Então, assim, no repouso, a maior
parcela do débito vai para o intestino. Ambos, tá? Delgado e grosso, ok? Olha a segunda situação em cima, né? Que é o exercício intenso, ó. Have exercise pesado, exercício intenso. A gente vê ali que o volume do débito, o débito ele vai lá para 25 litros por minuto, ele sobe consideravelmente. E desses 80 a 85% está lá no músculo, quer dizer que vai para o músculo elétrico. Então, no exercício intenso, maior parcela do débito está no músculo esquelético, tá? Então, aí, para a gente pensar aqui, ó, deixa eu tirar esse esquema. A nossa resposta aqui vai ser intestino e músculo esquelético, tá? Então, ó, intestino e coração, não é o coração, né? Durante o exercício, o coração tem a 4 a 5%, ele não varia tanto assim em termos de percentual do débito, tá? Coração e cérebro também não, rim e coração não. Até, ó, durante o exercício, vamos ver onde está o cérebro aqui, ó. Olha o cérebro. Vai só 3 a 4%. Sabe aqueles jogadores que você fala assim, seu burro, parece que você não pensa. Gente, vai menos sangue pro cérebro quando o cara tá jogando. E isso é um fator que prejudica a sinapse nervosa, tá? Então, pense duas vezes em chamar algum atleta de burro. Brincadeira, gente, mas isso interfere mesmo, tá? A cognição ela é afetada por causa disso. Então, a gente não pode. Tem alguns outros fatores, obviamente é só uma brincadeira, mas pensando bem, diminui muito o fluxo sanguíneo no cérebro durante o exercício, tá? Cérebro e músculo cardíaco não, é músculo esquelético, intestino e músculo esquelético, tá bom? Então vamos lá. Próxima. Qual o valor do volume de ejeção de uma mulher maratonista de 30 anos ao atingir o esforço máximo? Gente, parece que tivemos problema no enunciado dessa questão também, né? E a hora que eu copiei o enunciado para o Moodle, a parte atingir o esforço máximo não foi. E essa é uma parte muito importante dessa questão. Essa parte aqui, ó. Por quê? Porque aí vocês podem ficar perdidos quanto a relação à frequência cardíaca, né? Mas eu vou explicar e vou tentar arrumar lá. Então vamos pensar aqui. Observação. Q é igual a 25 litros por minuto. A gente acha que está na cabeça fresca pelo exercício anterior. O que seria 25 litros por minuto, hein, né? Débito cardíaco, tá? O Q, gente, ele representa o débito cardíaco. Então, se não for falado nada, tiver Q igual, pode saber que esse é o valor do débito cardíaco, tá bom? E aí, como que é a fórmula do débito cardíaco? Como a gente lembra? É a frequência cardíaca vezes o volume de ejeção, tá? E aí eu tenho a frequência cardíaca? Não, eu não tenho, eu não dei. Mas essa informação ali que atingiu o esforço máximo é importante. É a terceira vez que eu estou fazendo um tipo de questão assim, tá? Porque 30 anos, né? Qual que seria a frequência cardíaca máxima se ele atingir o esforço máximo? É 220 menos 30, vai ser 190, tá? Então, eu tenho que essa questão aí da frequência cardíaca, ela já tenha resolvido, entendeu? Então, aí vai ser 190 e agora eu posso achar o volume de ejeção, porque eu tenho o volume, o débito, eu tenho a frequência cardíaca e agora é só organizar a fórmula. E eu fiz isso aqui detalhadamente para ajudar vocês, tá? Então vamos acompanhando comigo aqui. Então, ó, vamos lá. O que é igual ao débito cardíaco, que é igual à frequência cardíaca vezes o volume de ejeção. E aqui está dando um valor de 25 litros por minuto. Frequência cardíaca é igual a frequência cardíaca máxima, igual 220 menos 30 vai ser 190. Eu tenho aqui que Q é igual frequência cardíaca vezes o volume de ejeção, né? E isso vai ser 25 litros por minuto, igual a 190 BPM vezes volume de ejeção. Vamos, esperem aí, gente. Eu tenho o volume em litro, ali o débito em litro, mais o volume de ejeção, não se esqueçam disso, ele é em ml, tá? Ele é em ml. Então eu tenho que transformar
esse débito em litro por ml. E nada mais é que 25 vezes 1000, né? Para transformar ml para litro, eu ando 3 casas para a direita, isso representa multiplicar por 1000. Então eu tenho 25.000. Então agora eu continuo a conta. Ó, 25.000 é igual 190 vezes volume de ejeção. Isso nada mais é que 25.000 dividido por 190. Eu vou ter aqui que o meu volume de ejeção vai ser 131,57 ml. Nas opções de resposta tem aqui 131,5. Seria a letra D dessa opção. Tranquilo? Então, Q é o débito. Débito é a frequência vezes o volume de ejeção. Eu falei esforço máximo é a frequência cardíaca máxima, 220 menos a idade, tá? Se eu não tivesse falado isso, eu tinha que ter dado a frequência, tá? Não tem outro jeito. E aí vocês acharam o volume de ejeção nessa situação, tá bom? Então vamos seguir em frente. Vamos para a 17ª. É uma questão um pouco mais complexa. Acho que essa é a questão mais complexa que eu passei aí. Mas bem interessante, né? Bem legal da gente fazer. Infelizmente ela também teve problema. Aquela parte inicial da questão, ó, qual atividade consumiu mais quilocaloria uma mulher de 25 anos, né? E 62 quilos, parece que isso não foi. E isso é muito importante. Sem o quilo aí eu não consigo estimar esse gasto, né, em quilocaloria. E aí quais foram as duas atividades? Então assim, resumindo, de um modo geral, o que eu quero? Qual atividade gastou mais quilocaloria? Atividade 1, que é a opção A, atividade 2, opção B, ou a C, que está dizendo que foram as duas atividades, né? Sendo que a atividade 1 é pular corda 30 minutos e a atividade 2 é caminhar durante 1 hora. Então, e aí? O que foi? A gente tem que pensar numa situação aqui, o seguinte, né? Para ficar mais didático, eu separei a resolução dessas duas atividades, vamos calcular, né? Pra gente poder saber. Porque eu poderia chutar, falar assim, olha, logicamente, se eu andar 1 hora, eu vou gastar mais quilocaloria que pular corda 30 minutos. É óbvio, eu tô andando o dobro do que eu tô fazendo. Mas será, gente? E essa intensidade? Será que isso influencia? O VO2 é uma forma de estimar a intensidade, né? E isso, vamos ver. Então, o que eu preparei aqui para vocês, né? Atividade 1. 30 minutos de corda. Isso, na avaliação que eu fiz lá, marcou que ela gastou 60 ml de O2 por quilo por minuto. Mas, e aí, só com isso eu consigo calcular o quilocaloria? Gente, logicamente tem um erro porque é uma fórmula, mas dá pra gente poder dar uma estimativa. Porque é o seguinte, temos que lembrar aqui daquela relação. 1 litro de O2 por minuto corresponde aproximadamente a 4,8 quilocaloria. E 1 litro de O2 por minuto, isso é o VO2 absoluto. E ali, né, o VO2 que eu tenho aqui, né, está em O2 por quilo por minuto, isso é o VO2 relativo. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é transformar esse VO2 relativo em absoluto, né? E quando eu falo absoluto, tem a ver com o peso total da pessoa, porque o relativo é a cada quilo dele, né? É essa situação. Então vamos fazer essa transformação aí. E como que eu faço essa transformação? Deixa eu puxar minha cara para cá para não atrapalhar. Então é o seguinte, na verdade tá aqui mesmo. Então, ó, o VO2 relativo para absoluto. Como que eu transformo? Tá aí as unidades para a gente relembrar. Primeira coisa, eu tenho que multiplicar o valor do VO2 que foi dado pelo peso total. Então, 60 ml vezes 62, eu vou ter 3.720 ml de O2 por minuto. Olha a unidade do VO2 absoluto, é litro. Então, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar esse VO2 em ml em litro. Então, ó, ml para litro, eu ando 3 casas para a esquerda. Andar 3 casas para a esquerda é dividir por 1000.
Então agora eu pego esse valor, 3.720, divido por 1.000. Eu tenho 3,72 litros de O2 por minuto. Tá bom? Então, ó, 1 litro de O2 por minuto corresponde a 4,8 quilocaloria. Essa relação, isso eu já falei para vocês. Isso já é consumado, tá bom? Então vamos lá. 3,72 litros de O2 por minuto corresponde a X, né? Isso é X. E aí é uma regra de 3 que eu fiz, né? Então essa regra de 3 eu consigo fazer. Então, na verdade, aqui é só multiplicar 3,72 por 4,8, que vai ser 17, substitui esse ponto aí por vírgula, 17,856 quilocaloria. Calma, mas e agora? Foi isso aí em 1 minuto. Quando durou a atividade dela? A atividade durou 30 minutos. Então eu faço, ó, 1 minuto foi 17,856 quilocaloria. Em 30 minutos vai ser Y. Coloquei que pode ser qualquer letra aí, pode repetir o X e não interfere. Então nessa regra de 3 aí eu tenho que multiplicar 30 vezes 17,856. Eu tenho um gasto dessa atividade de corda nessa intensidade que foi dada de 535,68 quilocaloria, tá? Guarda esse valor. Vamos para a atividade 2, né? O VO2 relativo agora ele foi de 30 ml de O2 por quilo por minuto, né? 1 hora de caminhada. Então, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu tenho que fazer é transformar o VO2 relativo em absoluto. Então, vamos lá. Como que eu faço? Primeira coisa que eu tenho que fazer. O absoluto não é pelo peso total? Então, eu tenho que multiplicar o VO2 que foi dado pelo peso total. Então, é 30 vezes 62, que vai ser igual a 1.860 ml de O2 por minuto. Tem um ml, como é absoluto em litro, tenho que transformar ml em litro. Ando 3 casas para a esquerda ou divido por 1.000. Eu tenho o valor de 1,86 litros de O2 por minuto. Agora eu faço a relação. 1 litro de O2 por minuto corresponde a 4,8 quilocaloria. 1,86 litro vai ser X. Então, como é 1 ali, multiplicar cruzado, é só multiplicar direto. 1,86 vezes 4,8 vai ser igual 8,928 quilocaloria por minuto. A atividade durou 1 hora. E aí, gente? Temos que ter uma preocupação aqui. 1 hora. Se a relação toda está em minuto, eu não posso agora simplesmente multiplicar por 1 hora. Vai ser multiplicar por 1. Não está certo. Eu tenho que multiplicar por 60. 60 minutos aí. Então eu faço a relação. Se 1 hora 60 minutos. Se 1 minuto gastou 8,928 quilocaloria, 60 minutos vai ser Y. Então, 60 vezes 800,928 eu tenho igual 535,68. E aí? Quem gastou mais? Vamos interpretar. Atividade 1, 535,68 quilos. Atividade 2, 535,68 quilos. Então, a gente percebe aqui a resposta, né, seria essa terceira opção. Ambas gastaram a mesma quantidade de quilocaloria. E isso é importante a gente enfatizar o quanto que a intensidade de uma atividade é importante no gasto, tá? Então, ó, duração, frequência e intensidade não é só fazer qualquer coisa, tá? Então, aí entra a nossa responsabilidade como professor para a gente controlar essas variáveis que interferem no gasto energético durante a atividade. Beleza? Bacana? Vamos para a nossa última. Mas já passou rápido. Mas vamos lá. Aí, ó, um efeitozinho. Bora. Um ultramaratonista, deixa eu colocar aqui,
De 61 quilos, tinha o VO2 absoluto de 4,6 litros de O2 por minuto. Qual seria então o VO2 relativo? Então agora eu coloquei, gente, uma situação que é a seguinte: eu quero que vocês transformem o VO2 absoluto por relativo. Porque até então eu estava priorizando mais o contrário, né? A transformação do VO2 relativo para o absoluto. Mas agora não. Então vamos lembrar, olha a unidade ali, ó, do VO2 absoluto, para a gente poder enfatizar isso, ó. Litro de O2 por minuto. E do relativo? Já esqueceram? Não pode esquecer isso, gente. Não pode. A unidade do VO2 relativo é ml de O2 por quilo por minuto. Então agora eu tenho que transformar esse 4,6 aí, né, para o VO2 relativo. E aí eu preciso do peso corporal novamente, né? Então, mas e aí agora, o que que eu faço? Então agora eu vou passar para vocês um caminho, né, para a gente poder fazer essa transformação de modo mais suave, né? Então, ó, primeira coisa para se transformar o VO2 absoluto e o VO2 relativo. Eu tenho que transformar litro em ml, tá? Porque o VO2 relativo ele é em ml. E aí como que eu transformo litro em ml? Eu ando para a direita 3 casas. Então eu multiplico por 1000. Então 4,6 vezes 1000, 4.600 ml por minuto. Tá bom. Mas a gente sabe que o VO2 absoluto, ele é o VO2 no corpo todo, no peso todo então do corpo. E o VO2 relativo é cada quilo do corpo. Então, por isso, a segunda parte dessa transformação, eu tenho que dividir esse valor que foi transformado em ml pelo peso, tá? Tenho que dividir pelo peso da pessoa que eu estou avaliando. Nesse caso aí, o ultramaratonista ele tem 61 quilos, então eu tenho que dividir 4.600 por 61. Eu vou ter um valor igual a 75 ml de O2 por quilo por minuto. Atenção para a unidade, é importante representar a unidade correta, tanto do VO2 absoluto, que é litro de O2 por minuto, quanto do VO2 relativo, que é ml de O2 por quilo por minuto. E aí eu tenho aqui a opção, a resposta vai ser a letra A. Tá bom? Então, pessoal, essas foram as 18 questões. Espero que tenha dado para a gente poder fazer uma revisão de tudo que a gente viu nessa primeira etapa. Foi bastante coisa. A primeira etapa ela é maior do que as outras, então o conteúdo vai ser maior. Nós temos 4 aulas por semana. É uma disciplina muito importante. Então, assim, eu procuro, aumentei o volume de questões para ajudar a gente a estudar. Não foi com a intenção de pressionar vocês. Tô dando tempo suficiente. Fiquem calmos, fiquem tranquilos, estudem e entrem em contato. Então, para a semana que vem, que eu vou passar, estou organizando aqui a minha internet, o programa melhor para eu fazer uma live antes da prova, para a gente poder trocar uma ideia juntos, né? Só que eu espero que vocês se preparem para isso, né? Então, por isso que nessa semana eu preferi fazer o vídeo com as questões para vocês estudarem. E semana que vem, organizando essa live, né, a gente possa tirar dúvida. Eu acho que é o momento mais apropriado da gente fazer isso para a nossa prova, levando em consideração o nosso conteúdo. Então, fiquem bem, se cuidem e qualquer coisa eu estou à disposição. Forte abraço.